O Corinthians já fez a escolha. Mas, nesse caso, o mais importante não é o nome. É o que vem junto com ele. Porque essa decisão não muda só o treinador. Ela muda a forma como o time vai jogar, o tipo de risco que o clube vai assumir, e até o nível de pressão que o elenco vai ter que suportar daqui para frente. E, dependendo de como isso começar, o impacto pode ser imediato. Para o bem, ou para o problema. Fica aqui, porque essa história não é sobre uma contratação. É sobre o que o Corinthians acabou de colocar em jogo. Antes de seguir, só confere uma coisa para mim. Você já é inscrito no Código da Fiel? Se ainda não for, se inscreve para acompanhar tudo desde o começo, sempre direto, sem exagero. E claro, ajudar a gente a chegar nos primeiros 1000 inscritos. Agora vamos ao vídeo. A chegada de Fernando Diniz ao Corinthians não encerra um problema. Ela inaugura uma nova fase dentro de um cenário que ainda está longe de ser resolvido. Ao escolher esse caminho, o clube não opta por uma solução simples. Opta por um modelo que exige mais do que resultado imediato. Exige entendimento, tempo e estabilidade. 3 elementos que, neste momento, não aparecem de forma clara no ambiente. E isso define o tamanho do desafio. Porque, a partir de agora, cada jogo deixa de ser apenas um resultado isolado. Passa a ser um indicativo do que esse trabalho pode se tornar. As primeiras atuações não vão apenas mostrar desempenho. Vão influenciar diretamente na forma como o projeto será percebido, aceito ou questionado. E, em um clube como o Corinthians, essa percepção pesa. A pressão não diminui para que o processo aconteça. Ela acompanha cada etapa, cada erro e cada tentativa de evolução. O tempo necessário para consolidar uma ideia precisa ser conquistado dentro de campo, resultado após resultado. E isso não é simples. Porque o que está em jogo não é apenas a adaptação a um novo treinador. É a capacidade do clube de sustentar uma escolha que, por natureza, exige mais do que o momento atual parece oferecer. A contratação de Fernando Diniz, portanto, não resolve o cenário. Ela redefine o tipo de desafio que o Corinthians passa a enfrentar. E, a partir daqui, a questão deixa de ser quem chegou. Passa a ser se o clube, o elenco e o ambiente vão conseguir sustentar o que foi escolhido. O Corinthians não contratou apenas um novo treinador. Contratou uma ideia e, junto com ela, um risco que ainda não está totalmente claro. A chegada de Fernando Diniz acontece em um momento em que o clube precisava de uma resposta imediata. A sequência negativa, a pressão crescente e a necessidade de reagir rapidamente empurraram a diretoria para uma decisão que não passou por um processo longo de construção. Foi uma escolha direta, acelerada e tomada dentro de um cenário que já não permitia espera. E isso altera a forma de olhar para a contratação. Em contextos mais estáveis, a chegada de um treinador como Diniz costuma representar projeto, tempo para treinar, ambiente controlado e um elenco preparado para absorver um modelo de jogo que exige mais do que execução técnica. Exige entendimento, confiança e repetição. O problema é que o Corinthians hoje não oferece esse cenário. O clube não vive estabilidade. Vive urgência. A questão central passa a ser outra. Fernando Diniz não é um técnico que se molda facilmente ao ambiente. Ele leva consigo um modelo claro, definido e pouco flexível. Suas equipes jogam de uma forma específica, com saída curta desde a defesa, aproximação constante entre os jogadores e tentativa de controle total da bola. Quando funciona, o time ganha identidade, domínio e organização. Quando não funciona, os erros aparecem de forma direta e quase sempre custam caro. E, nesse tipo de escolha, o contexto pesa tanto quanto o nome. Porque o Corinthians não optou por um caminho neutro. Optou por um modelo que precisa de tempo para ser assimilado, mas que chega em um ambiente onde o tempo é escasso. Optou por uma forma de jogar que exige confiança, mas que será aplicada em um elenco que ainda tenta recuperar segurança dentro de campo. Essa combinação não é simples. O Corinthians buscava uma resposta. Mas, ao definir esse caminho, abriu um cenário que ainda precisa ser entendido. Porque a contratação de Fernando Diniz não resolve o momento do clube. Ela redefine o tipo de problema que o Corinthians passa a ter daqui para frente. A forma como o Corinthians chegou até Fernando Diniz ajuda a entender por que essa escolha carrega tanto peso. Após a demissão de Dorival Júnior, a diretoria não abriu um processo longo de avaliação. Não houve disputa clara no mercado, nem construção gradual de possibilidades. O movimento foi direto. O clube concentrou as conversas em um único nome e tratou a negociação como prioridade desde o início.
Esse detalhe muda a leitura. Quando um clube desse tamanho reduz suas opções e acelera uma decisão desse tipo, não é apenas convicção que aparece. É urgência. A necessidade de dar uma resposta imediata passa a influenciar o ritmo das decisões, encurtando a análise e aumentando o risco envolvido na escolha. O acordo financeiro reforça esse cenário. Fernando Diniz chega com um salário elevado, na casa de 1,5 milhão de reais mensais com a comissão técnica, e com um contrato que não projeta um ciclo longo. O vínculo até o fim da temporada revela uma tentativa de equilibrar duas forças: agir agora, mas sem assumir um compromisso que impeça mudanças no curto prazo. Isso diz muito. O Corinthians demonstra disposição para investir e bancar a escolha, mas também preserva uma saída caso o cenário não evolua. É uma aposta, mas com proteção. Um movimento que tenta resolver o presente sem garantir o futuro. E isso reposiciona a contratação. Fernando Diniz não chega apenas como escolha técnica. Chega como resposta rápida dentro de um ambiente que já não permitia espera. E, quando a decisão nasce dessa forma, o contexto passa a ter tanto peso quanto o nome. O Corinthians precisava agir, mas agiu sob pressão, e isso define o ponto de partida desse trabalho. A chegada de Fernando Diniz ao Corinthians não representa apenas uma troca de comando. Representa a entrada de um modelo pronto, com ideias definidas e pouca margem para adaptação ao ambiente. Diferente de treinadores que ajustam o trabalho ao elenco, Diniz parte de um princípio claro. Suas equipes seguem um padrão específico de jogo, baseado em saída curta desde a defesa, aproximação constante e construção paciente das jogadas. Não é apenas estilo, é estrutura. E isso tem consequência direta. Quando um treinador chega com um modelo fechado, ele não está apenas organizando o time. Está propondo uma mudança completa na forma de jogar. Cada jogador passa a ter novas responsabilidades, novas funções e novas exigências dentro de campo. O problema é que esse tipo de transformação não acontece de forma imediata. Ela depende de treino, repetição e confiança. Depende de um ambiente que permita erro controlado até que o sistema funcione naturalmente. O Corinthians, hoje, não oferece esse tipo de margem. O time vem de atuações instáveis, com jogadores pressionados e necessidade de resposta imediata. A exigência por resultado não diminui para que o modelo seja assimilado. Ela continua desde o primeiro jogo. E aí surge o conflito central. O Corinthians recebe um treinador que precisa de tempo, mas oferece um cenário onde o tempo praticamente não existe. A estreia acontece em poucos dias, o calendário não permite grandes intervalos e a cobrança externa permanece elevada. Isso coloca o trabalho em uma situação delicada desde o início. Porque não se trata apenas de aplicar um modelo. Trata-se de fazer esse modelo funcionar em um ambiente que não foi construído para sustentá-lo. E, quando essa distância aparece cedo, o impacto costuma ser imediato. A chegada de Fernando Diniz ao Corinthians não gerou apenas expectativa. Ela expôs uma divisão clara na forma como essa decisão está sendo interpretada. Dentro e fora do clube, a reação não segue uma única direção. Há quem enxergue na contratação uma tentativa de reorganizar o time a partir de uma ideia mais definida, algo que vinha faltando nas últimas atuações. Nesse cenário, o nome de Diniz representa a busca por identidade, por um padrão de jogo que devolva ao Corinthians algum tipo de controle dentro das partidas. Mas essa leitura não é dominante. Existe também um nível evidente de desconfiança, que não se baseia apenas nos resultados recentes, mas no próprio perfil do treinador. A forma como suas equipes jogam, o risco envolvido no modelo e a necessidade de tempo para que tudo funcione fazem com que parte do ambiente receba a escolha com cautela. E essa cautela não é silenciosa. Ela aparece em comentários, análises e reações que tratam a contratação mais como uma aposta do que como uma solução. Não se trata de rejeição direta, mas de uma expectativa acompanhada de dúvida. Esse ponto muda o cenário. Quando uma decisão não nasce como consenso, a margem para erro diminui desde o início. Cada jogo passa a carregar um peso maior, porque não está em jogo apenas o resultado. Está em jogo a validação da escolha. Ao mesmo tempo, o discurso de Fernando Diniz aponta para outro caminho. Ao falar em intensidade, coragem e identificação com o estilo de jogo que o Corinthians historicamente valoriza, o treinador tenta alinhar sua proposta com o que o torcedor espera ver em campo. E é justamente nesse contraste que a situação ganha força. De um lado, a promessa de um time mais organizado e com identidade. Do outro, o receio de que esse processo cobre um preço alto antes de começar a dar retorno.
O problema é que esse tipo de divisão acelera o julgamento. Aqui, a vitória não apenas melhora o ambiente, ela fortalece a ideia. E a derrota não apenas pesa na tabela, ela reforça a dúvida. E, no contexto atual do Corinthians, esse equilíbrio dificilmente se sustenta por muito tempo. Se existe um fator capaz de definir o rumo desse início de trabalho, ele não está apenas no modelo de jogo ou na escolha do treinador. Está no tempo. Fernando Diniz chega ao Corinthians em um cenário onde praticamente não existe espaço para construção gradual. A estreia acontece em poucos dias, o calendário é apertado e as competições não permitem margem para adaptação lenta. O time precisa responder imediatamente, mesmo passando por uma mudança profunda na forma de jogar. Esse cenário, o tempo não é um aliado, é uma cobrança, porque o modelo proposto por Diniz não se sustenta apenas com orientação. Ele depende de repetição, ajuste fino e entendimento coletivo. São processos que, em condições normais, exigem tempo de treino e estabilidade no ambiente. O Corinthians, hoje, não oferece nenhuma dessas condições de forma consistente. A equipe entra em campo com pouco tempo de preparação, enfrentando adversários com sistemas já consolidados e, ao mesmo tempo, carregando a necessidade de apresentar evolução rápida. Cada jogo passa a ter um peso maior, não só pelo resultado, mas pelo que representa na leitura externa. E é nesse ponto que o tempo deixa de ser um detalhe. Ele se torna o eixo de todo o processo. Se o time responde rápido, o modelo ganha espaço, a confiança cresce e o ambiente tende a se estabilizar. Mas, se os resultados demoram a aparecer, a pressão aumenta, a margem diminui e o próprio desenvolvimento do trabalho passa a ser questionado antes de se consolidar. Isso cria um ciclo difícil de sustentar. Porque o treinador precisa de tempo para fazer o sistema funcionar. Mas o clube precisa de resultado para permitir que esse tempo exista. Quando essas duas necessidades entram em conflito, o trabalho começa a ser avaliado antes mesmo de estar pronto. E, no caso do Corinthians, essa disputa não começa depois. Ela começa no primeiro jogo, e dificilmente vai dar sinais de trégua. Apesar de todos os riscos envolvidos nessa escolha, existe um ponto que impede a contratação de Fernando Diniz de ser vista apenas como problema: a potencial. Quando suas ideias conseguem ser assimiladas, o impacto costuma ser claro. As equipes passam a ter identidade, controle maior das ações e um padrão de jogo que não depende exclusivamente de momentos individuais. O time se organiza a partir da bola, ganha confiança nas trocas de passes e consegue sustentar períodos mais longos de domínio dentro das partidas. E isso muda o cenário. Porque o Corinthians, mesmo em um momento de instabilidade, ainda conta com jogadores que possuem características técnicas compatíveis com esse tipo de proposta. Atletas capazes de participar da construção, de atuar em espaços curtos e de se movimentar com liberdade podem encontrar nesse modelo uma forma de elevar o próprio desempenho. Existe também um outro fator que costuma marcar os trabalhos de Diniz: a capacidade de recuperar jogadores. Em diferentes momentos da carreira, ele conseguiu reorganizar atletas que vinham em baixa, redefinindo funções e devolvendo confiança dentro de campo. Em um elenco que hoje convive com cobrança constante e desempenho irregular, esse aspecto pode ter impacto direto no rendimento coletivo. Mas esse tipo de evolução não acontece isoladamente. Ela depende de um ambiente que sustente o processo, de uma sequência mínima de resultados e de tempo para que o modelo se consolide. Sem isso, o potencial não se desenvolve. Fica apenas como possibilidade. E é nesse ponto que a dúvida retorna. O que pode dar certo com Fernando Diniz exige condições que o Corinthians ainda não demonstrou ter de forma consistente. Isso não elimina a chance de evolução, mas coloca o sucesso como algo condicionado, e não imediato. E, no cenário atual, essa diferença define tudo. A chegada de Fernando Diniz ao Corinthians não encerra um problema. Ela inaugura uma nova fase dentro de um cenário que ainda está longe de ser resolvido. Ao escolher esse caminho, o clube não opta por uma solução simples. Opta por um modelo que exige mais do que resultado imediato. Exige entendimento, tempo e estabilidade. 3 elementos que, neste momento, não aparecem de forma clara no ambiente. E isso define o tamanho do desafio. A partir daqui, cada jogo deixa de ser apenas um resultado. Passa a ser um indicativo do que esse trabalho pode se tornar. As primeiras atuações não vão apenas mostrar desempenho. Vão influenciar diretamente na forma como essa escolha será interpretada, aceita ou questionada. E, em um clube como o Corinthians,
Essa percepção pesa. A pressão não diminui para que o processo aconteça. Ela acompanha cada tentativa, cada erro e cada sinal de evolução. O tempo necessário para consolidar uma ideia precisa ser conquistado dentro de campo, resultado após resultado. E isso muda tudo, porque o que está em jogo não é apenas a adaptação a um novo treinador. É a capacidade do clube de sustentar uma decisão que, por natureza, exige mais do que o momento atual parece oferecer. A contratação de Fernando Diniz não resolve o cenário. Ela redefine o tipo de desafio que o Corinthians passa a enfrentar. E, a partir daqui, a questão deixa de ser quem chegou. Passa a ser se o clube, o elenco e o ambiente vão conseguir sustentar o que foi escolhido.